Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, quarta-feira, dia 23 de julho de 2025, primeiro vídeo do dia, para a gente atualizar as informações do nosso glorioso para vocês. Lembrando, 2 vídeos por dia, um sempre na parte da tarde, pegando as primeiras informações do dia, e o outro à noite, pegando as notícias da tardezinha, da noitinha do nosso glorioso. E é isso, ó. Introdução desse vídeo com os seguintes temas. Vamos falar aqui sobre o Matteo Ponte, notícia que saiu hoje, né, que o Matteo Ponte recusou uma proposta milionária do Oriente Médio, do Al Jazeera. Vamos falar sobre isso e elogiar também o jogador, né, porque os motivos eu achei bem pertinentes e eu quero comentar um pouquinho sobre isso aqui. Danilo já está treinando lá no Loniero. O Botafogo acabou de divulgar fotos oficiais do Danilo fazendo seu primeiro treinamento lá no CT do Botafogo. O Botafogo que corre contra o tempo aí para poder inscrever o Danilo no BID até sexta-feira para que ele já esteja apto para jogar contra o Corinthians no sábado. Lembrando que o Marlon Freitas está suspenso dessa partida, né? Então provavelmente a gente vai ter Danilo e Alan. O Alan que está voltando de lesão, né, ficou fora da partida contra o Sport. Então tomara que o Botafogo consiga aí inscrever a tempo o Danilo para ele jogar no sábado. O Botafogo ainda está tentando a contratação do zagueiro Dantas. A gente vai atualizar as informações para vocês, né? Tem reunião marcada na semana que vem para tentar finalizar o acordo com o Novo Horizontino. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também. E mudança de empresário do atacante Wesley do Al Nassr. Lembra dele? Quase veio para o Botafogo, o Flamengo também estava querendo ele. A mudança de empresário do jogador afastou o Botafogo e o Flamengo da negociação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos, Matheus Medeiros na área para a gente falar do nosso glorioso. Para você que ainda não é inscrito em nosso canal, peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar um like no vídeo que é muito importante, você contribui demais para o nosso crescimento, tá? E também agradecer a vocês porque eu recebi uma mensagem, né, ontem, dizendo que na última vez que eu fiz aqui a publicidade da M2 Contábil, teve uma galera que foi lá, né, no link do WhatsApp fazer orçamento. Teve uma galera que foi lá entender qual é o trabalho da M2 Contábil, ver se realmente é de confiança, né? Então eu agradeço demais pela confiança que vocês têm depositado aqui no canal do Medeiros, tá? E fiquem tranquilos, a M2 Contábil é uma empresa legalizada, registrada no CRC, né, o Conselho Regional de Contabilidade, faz um trabalho incrível e eu posso falar porque eu sou um dos sócios da empresa. Então, se você quer um contador de confiança, a M2 Contábil é para você. Tem alguma empresa no Simples Nacional? É microempresa, empresa de pequeno porte? M2 Contábil. Ah, e você ainda ganha 10% de desconto. A M2 está cheio de promoções, beleza? Então, clica aí, M2 Contábil, conversa com eles no WhatsApp lá que tem uma galera boa para poder atender vocês, ok? Vamos então falar de Botafogo, começar falando sobre o Matteo Ponte, cara. Parabéns para o jovem uruguaio Matteo Ponte, recusou uma proposta milionária, tá? Do Al Jazeera, tá? Dos Emirados Árabes, tá? E por que ele recusou, tá? Ele quer disputar a titularidade aqui no Botafogo, quer jogar aqui no Botafogo, agora que o David Ancelotti chegou. Ele acredita que tem muito a evoluir aqui no Botafogo, vai ter minutagem aqui no Botafogo. Ele entrou no jogo contra o Sport no segundo tempo, no lugar do Vitinho, né? Então, é um jovem jogador, acha que aqui no Brasil, aqui no Botafogo, ele vai continuar o processo evolutivo dele. A Libertadores, o Botafogo está sempre jogando Libertadores, é uma vitrine para o jogador também. Enfim, eu acho que o Matteo Ponte tomou a decisão certa. Seria realmente, de fato, um grande salário que ele ia ganhar, né? Se a gente for olhar aí os termos financeiros, é claro que foi uma proposta muito tentadora para o Matteo Ponte, mas, cara, assim, o jogador que pensa além do dinheiro, né? Eu fico muito feliz porque mostra a inteligência dele, né? Seria um salário mensal aí de mais ou menos 465 mil reais por mês, né? O Al Jazeera ofereceu aí 4 milhões de dólares
por 4 anos de contrato com o Matheus Ponte, mas ele preferiu ficar aqui no Botafogo. Então, parabéns para o Matheus Ponte. É um jogador jovem e que eu acho que tem muito a evoluir mesmo. Hoje o Vitinho é o titular, né? Mas o Matheus Ponte é um jogador que, para mim, por exemplo, ele tem qualidades ofensivas muito boas. Né? Precisa melhorar ali alguma coisa na defesa, né? Mas isso com o tempo ele pode trabalhar. Mas ofensivamente, por exemplo, eu acho ele o melhor lateral do elenco, assim, direito, né? Lateral direito do elenco, ofensivamente. Defensivamente, ele ainda precisa evoluir, mas é um garoto novo, eu tenho certeza que ele vai conseguir evoluir em relação a isso, tá? Vamos pular então de tema, vamos para o segundo bloco desse vídeo. Danilo tá treinando, olha só, vou botar a foto aí para vocês aí, ó. Danilo tá treinando lá no Lonier, novo jogador do Botafogo. O Botafogo tá correndo contra o tempo aí para poder inscrever o Danilo no BID. Tem documentação que precisa vir do Nottingham Forest da Inglaterra aqui pro Brasil, essas coisas sempre demoram. Então o Botafogo tá tentando correr aí. Alô, jurídico do Botafogo! Faz um grande trabalho jurídico do Botafogo, tomara que vocês consigam, porque o Botafogo precisa muito do Danilo já para sábado, cara. Marlon Freitas está suspenso para essa partida contra o Corinthians, então o Alan deve ser o titular junto com o Danilo. Se o Danilo não conseguir se inscrever no BID, provavelmente vai ser Alan e Newton. Então a gente tem que correr aí para ver se a gente inscreve o Danilo para ele estrear contra o Corinthians no sábado, ok? Então a gente fica aguardando, né? E o Danilo tá fazendo lá o primeiro treinamento com o grupo, tá se ambientando, né? Teve corredor polonês hoje para poder batizar aí os novos atletas, o Danilo, também o Barreira foi batizado, enfim, todo mundo naquela brincadeira na família Botafogo, né? O grupo do Botafogo é muito unido, isso é muito legal. Deixa eu fazer uma atualização para vocês aqui, porque o vídeo já estava feito, né? E aí eu acabei de ver a notícia maravilhosa. Danilo está no BID. Meu amigo. Então, filho, é isso, coisa linda. Parabéns pro jurídico do Botafogo. Então teremos Danilo no sábado contra o Corinthians. Bidou! Danilo, registrado na CBF, pode estrear pelo Botafogo. Passando então para o terceiro assunto aqui, terceiro bloco desse vídeo, falar um pouquinho da situação do zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. Medeiros, que novela é essa, cara? Pô, esse zagueiro Dantas vale isso tudo mesmo? Cara, é um zagueiro muito promissor, acho que vale sim o Botafogo apostar. E a gente precisa lembrar o seguinte, o Novo Horizontino é uma SAF também. E o Novo Horizontino é um time de empresários que não precisa de desespero para vender jogador. Então o Novo Horizontino ele vende se for realmente uma proposta boa para o Novo Horizontino. A vontade do jogador também conta, ele tá doido para vir pro Botafogo, o empresário dele tá doido para colocar ele aqui no Botafogo também. Tá todo mundo tentando amaciar o Novo Horizontino, digamos assim, porque o Novo Horizontino tá fazendo jogo duro, né? E o Michel Alves, diretor do Novo Horizontino, falou isso, não quero atrasar a vida do jogador, né? Se o jogador quer ir, ok, mas não vem com essa de querer falar que tá insatisfeito, não. Ele pode ir, mas desde que seja uma boa proposta para o Novo Horizontino também. Só que o Novo Horizontino está pedindo 8 milhões de reais à vista. E o Botafogo não quer pagar 8 milhões de reais à vista. O Botafogo deve ter uma reunião na próxima semana com o Novo Horizontino para tentar fazer uma proposta até maior do que esses 8 milhões de reais, porém para pagar parcelado. E aí a gente não sabe se o Novo Horizontino vai aceitar esse acordo. Existe hoje todos os lados assim tentando, né, convencer o Novo Horizontino a liberar para que esse acordo seja selado. Lembrando que o Dantas deve chegar, né, caso o Novo Horizontino aceite, deve chegar para ser o reserva imediato do Caio Fernando. O Botafogo quer repor a saída do Jair Cunha com o Dantas. O Botafogo entende que o Dantas é um zagueiro jovem, promissor, com boa saída de bola, um jogador muito potencial, assim como era o Jair Cunha. Ok? A gente vai aguardar então e a gente volta para atualizar esses assuntos para vocês na semana que vem. E para finalizar aqui, eu quero falar sobre o Wesley. Você lembra do ponta esquerda Wesley, ex-Corinthians, que estava no Al Nassr, quase foi jogador do Botafogo na primeira janela, mas não deu certo? No finalzinho não deu certo? Pois é, cara, ele resolveu trocar de empresário e babou a situação, esfriou totalmente o negócio. Trocou de empresário, o Botafogo já tinha conversado com o antigo empresário, estava tentando ver se colocava ele aqui no Botafogo por empréstimo, para ele jogar, depois ele voltava lá para o exterior.
o antigo empresário estava querendo isso, né? E o Flamengo também chegou na negociação tentando disputar com o Botafogo para ver se trazia e etc. Pois bem, trocou de empresário e aí o novo empresário, meu amigo, não quer colocar ele no Brasil, quer arrumar outra coisa para ele lá na Europa ou então outro lugar mesmo no Oriente Médio, mas não está querendo trazer ele para o Brasil. Com isso, o Wesley esfriou totalmente a situação. É um jogador que o Botafogo ainda monitora, mas muito dificilmente vai pintar no Botafogo, pelo menos por hora, ok? Então, pode riscar esse nome aí, né? Pelo menos nesse momento, quem sabe mais para frente a gente volta a se interessar por esse jogador, beleza? Então é isso, a gente volta. Eu sei que tá todo mundo doido para saber o nome do ponta direita, doido para saber o nome de outros jogadores. Até agora tá em sigilo, Botafogo não deixando vazar. Vamos aguardar. Vamos ver quem vai ser esses nomes aí dos novos reforços do Botafogo que estão para chegar. Um abraço, até a próxima. Valeu!